Bom dia, paz seja convosco. Amém? Estamos aqui mais uma vez nessa manhã para estarmos estudando e meditando na palavra do Senhor. Nós vamos iniciar nosso estudo com uma oração. E eu gostaria que você, aonde você estiver agora, na sua casa, aqui na igreja, que você fechasse seus olhos e orasse comigo em nome de Jesus para que Deus venha falar conosco. Amém? Senhor, nós nos colocamos, ó Deus, diante da Tua presença. Te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida. Te agradecemos, Senhor, pelo culto maravilhoso que participamos agora de manhã. Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor vai continuar falando conosco, vai nos ensinar, vai nos instruir através da Tua santa palavra. Ó Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor e te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue falando conosco, que o Teu Espírito Santo venha iluminar, abrir a nossa mente, ó Deus, para que nós possamos entender a Sua palavra, que possamos entender os Seus ensinamentos, para que possamos entender, ó Deus, aquilo que o Senhor deixou para nós, que é a Sua palavra, o Seu ensino, que possamos compreender e possamos passar adiante em nome de Jesus Cristo, que nessa manhã o Senhor venha nos abençoar, e que o Senhor venha falar conosco. Continue, meu Deus, falando conosco em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O título do nosso estudo hoje é Indo em Direção ao Próximo. E a palavra-chave do nosso estudo é compaixão. Compaixão. Alguém que está aqui, ou você que está aí nos assistindo pela live, responde para nós aí o que você entende por compaixão. O que significa essa palavra? Compaixão. Alguém aqui? Oi? Misericórdia, sim. Exatamente. Ter dó de uma pessoa que está necessitada. Amém. Amém. Quer falar também, irmã? Glória a Deus. Tudo isso é compaixão. Tudo isso significa, né? Misericórdia, ter dó, ter pena de uma pessoa que está passando necessidade. Tudo isso é significado de compaixão e outros que a gente vai estar falando ao longo do estudo. Nós continuamos no livro de Lucas. E hoje, o texto básico da nossa meditação está registrado lá no capítulo 10, a partir do versículo 28, que diz assim a palavra do Senhor. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Versículo 26. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Versículo 27. Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. 28. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Vamos continuar, vamos iniciar meditando sobre esses versículos que a gente leu. Olha que interessante, lá no 25, volta lá, Natan. Lá no 25 começa assim: certa ocasião, um perito na lei. Quem questionou Jesus era uma pessoa conhecedora da lei. Quando a gente usa o termo perito, significa que a pessoa é especialista nisso. Significa que ela sabe tudo sobre aquele assunto, que ela domina aquele assunto. Na justiça usa muito essa expressão perito. A gente ouve essa expressão perito no INSS, por exemplo. Na justiça é muito usado. E quando que um perito é chamado? Na justiça, por exemplo, né? No caso de algum processo. O juiz precisa decidir sobre uma questão que envolve uma obra, uma construção, por exemplo. O juiz entende de direito, entende de lei, mas ele não entende de obra.
Aí o que ele faz? Ele chama um engenheiro, que é um perito, é um especialista, é o que conhece tudo de obra, para falar sobre aquela obra, para fazer um laudo, para descrever sobre aquilo. Quando nós precisamos de um benefício no INSS, a gente vai lá no médico do INSS, que ele é chamado perito. Perito, ele é especialista naquilo. Ele estudou para aquilo, ele especializou, ele entende sobre aquilo, e ele vai falar se aquela doença me dá direito ou não me dá direito ao benefício que eu estou buscando. Por que eu estou explicando isso? Porque o texto começa, olha só, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí eu pergunto para você, ele era um perito, um teólogo, podia ser um professor de escola bíblica, era aquele povo que nós já falamos aqui, que eram aqueles que estudavam a lei, eram os únicos que estudavam, que liam e que falavam da lei. Irmãos, ele perguntou para Jesus sem saber a resposta. Será, pastora Clarice? Que ele fez uma pergunta para Jesus, que ele era especialista. Ele fez uma pergunta para Jesus sem saber qual era a resposta? Não, ele sabia a resposta. E Jesus era bobo nem um pouco, né? Glória a Deus por isso. Irmãos, eu acho tremendo. Vocês vão me escutar muito falando isso, porque eu acho tremendo ler a palavra de Deus e ver a forma como Jesus conduzia as coisas, a forma como ele respondia, a forma como ele falava, a forma como ele ensinava através de parábolas. Daqui a pouquinho nós vamos ler a parábola que chamamos de parábola do bom samaritano, né? Que é a sequência desse texto. E o que Jesus fez? O que aquele perito queria, irmãos? O que ele queria? Ele queria pôr Jesus à prova. Ele queria um motivo para acusar Jesus. Ele queria um motivo para acusar Jesus. Dependendo da resposta que Jesus desse para ele, se Jesus dissesse qualquer coisa para ele, que não estivesse na lei de Moisés, porque eles eram estudiosos da lei, praticantes da lei, preocupados com a lei, e voltados só para aquilo ali. Se Jesus falasse para ele assim: olha, para herdar a vida eterna, você precisa acreditar em mim. Acreditar em mim. A palavra do Senhor não diz? Quem crê em Jesus e for batizado será salvo? Você precisa acreditar em mim. Você precisa ser batizado para ser salvo. Aí pronto, era o motivo que eles queriam. Iam chamar Jesus de herege. O que é herege? É aquele que fala, que prega coisas que são contrárias à doutrina da igreja, contrária à lei da igreja. Porque o que era conhecido naquela época era só o Antigo Testamento. O que eles tinham era a lei de Moisés. E por isso, irmãos, a gente vê ao longo dos textos bíblicos, e Jesus foi morto, porque era um plano de Deus, mas na verdade ele veio como Salvador, mas ele não foi recebido pelos judeus como Salvador. É tanto que alguns até hoje ainda esperam o Salvador. Até hoje eles ainda acham que o Salvador virá. Eles não acreditam no Jesus Deus. Então aquele homem, como aqueles judeus, aqueles religiosos da época, eles não acreditavam, porque Jesus dizia que ele era o Filho de Deus. Ele dizia isso. E eles não acreditavam. E aquele homem, ele chegou para Jesus e falou para Jesus: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus, que não era bobo nem nada, respondeu para ele com outra pergunta. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Como você lê a lei? O que está escrito lá? Coloca no 27. E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo, que é o resumo dos mandamentos que Deus deixou para nós.
né? E com isso, aquele homem, que era o perito da lei, que era o estudioso, ele não encontrou um motivo para acusar Jesus, que era o que eles queriam, né? Porque na palavra, irmãos, Jesus, e aí nós vamos entrar agora na compaixão, Jesus é a expressão mais perfeita que existe de amor, de amor. E Jesus, ele veio na terra, e ele viveu, e ele morreu por nós, ele veio como expressão de puro amor. Jesus era amor, numa extensão que nós sequer conseguimos compreender, nós não conseguimos entender aquele tamanho de amor que Jesus representava. E aquele povo, aqueles religiosos, eles estavam muito preocupados com a letra da lei, com o que estava escrito na lei. Aí você pode estar se perguntando assim, mas então, o que estava lá na lei de Moisés não importa para a vida eterna? Claro que importa. Porque quando Jesus diz assim, crê em mim e será salvo, crê em mim e será salvo, tu e tua casa. Irmãos, crê em Jesus, que é puro amor, e não exercer compaixão, não ter amor pelo próximo, não se preocupar com o próximo, isso não é acreditar em Jesus. Vocês conseguem entender isso? Eu não posso falar que eu acredito em Jesus se eu não amo o meu próximo. Eu não posso falar que eu acredito em Jesus se eu não sinto piedade pelo meu próximo, como o irmão falou. Eu não posso falar que eu creio em Jesus, que eu amo. Tem um versículo bíblico lá em 1 Pedro que fala, né? Como que eu posso falar que eu amo a Deus, que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo? É incoerente isso. Então, na verdade, Jesus, ele diz também que ele não veio para revogar a lei, né? A lei de Moisés, a lei que existia, a lei que eles conheciam. Ele veio, ao contrário, ele veio para cumprir a lei. A questão é que os religiosos daquela época, eles se preocupavam com aquele mundinho deles, né? Eles eram fechados. O judeu, ele se preocupava só com o judeu. Ele não se preocupava com todo mundo, não. Não digo todos, né? Mas a maioria eu creio que era assim. E Jesus, ele veio o quê? Ele veio para mostrar que ele se preocupava com todos, que o amor se estende a todos, que não importa se é religioso, se não é, se é prostituta, se não é, se é drogado, se não é, se é ladrão, se não é, se é cobrador de imposto, se não é. O amor de Jesus, ele está para todos, para todos. Olha só, então aquele homem, ele tentou um motivo para acusar Jesus. Ele achou? Não. Porque Jesus diz para ele. Jesus devolve a pergunta para ele. O que diz a lei? Como você lê a lei? E aí ele fala, né? Ama o teu próximo e ama a Deus sobre todas as coisas. Jesus diz, tá certo. É isso que você tem que fazer para herdar a vida eterna. E aí aquele homem ainda, né? Insistindo. Passa lá o 28. Ok. Pode passar o próximo. Procurando um motivo para acusar Jesus. Nós já dissemos. Lá no versículo 25. Pode deixar aí. Lá no versículo 25. O que ele procurava? Quando ele pergunta para Jesus, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Ele queria um motivo para acusar Jesus. Conseguiu? Não. Pode passar. Deixa aí. Quem é meu próximo? Olha só, aí ele segue perguntando para Jesus. Jesus responde para ele, faça isso e viverá. Aí ele vai e pergunta para Jesus no versículo 29. Olha se está no seguinte aí. Oi? Ah, tá. Então 29 não está ali, nós vamos ler. No versículo 29,
Vocês me perdoem, mas ficou faltando ali no slide. Mas está escrito assim: quem é o próximo para mim? Então, olha só. Primeiro, aquele perito da lei, né, aquele teólogo, aquele estudioso, pergunta para Jesus: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus devolve a pergunta para ele: o que está escrito na lei? Ama o seu próximo como a ti mesmo, né? Ama a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Aí ele vai e pergunta, faz mais uma pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Aí vamos lá no 30. Pode colocar aí o seguinte. Aí do versículo 30 em diante, nós entramos na parábola do bom samaritano. Quando o perito da lei pergunta quem é meu próximo, Jesus responde para ele. E Jesus era demais na resposta, viu? Porque respondia umas coisas assim tão inusitadas, tão que a pessoa não esperava, sabe? Jesus é o cara. Versículo 30, em resposta disse Jesus. Jesus ensinava por parábola, né? Pastor Zé Carlos, um abraço, um beijo. Te amo. Ele gosta muito de falar, né? Que Jesus ensinava por parábola. Jesus dava exemplos, irmão, de histórias que às vezes elas não aconteceram realmente. Mas Jesus dava o exemplo para as pessoas entenderem o que era a pregação dele e aqui ele veio. E sempre mostrando que ele era puro amor. Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. 31. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. O sacerdote atravessou a rua, passou do outro lado. 32. E assim também um levita passou e viu aquele homem caído, quase morto, depois de ter sido assaltado e depois de ter apanhado. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. 33. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele, teve compaixão dele, teve pena dele. 33. Está repetido. Coloca o 34. Aproximou. 34. Ah, tá. Não, tá a mesma coisa. Põe o 34. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, enviou-o para uma hospedaria e cuidou dele. 35. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, Jesus na parábola, ele usou um sacerdote, ele usou um levita e ele usou um samaritano para um judeu. Ele estava dizendo para um judeu, perito na lei, observador da lei de Moisés, praticante. E aí Jesus dá o exemplo dessas 3 pessoas. Por quê que Jesus dá o exemplo das 3 pessoas? Primeiro, o que se esperava era que o sacerdote ou o levita, né, que ali estavam representando os religiosos, parassem com aquele moço para acudir. O que era esperado era que o sacerdote ou o levita tivessem compaixão daquele homem. Mas diz a palavra que eles passaram do outro lado. Um dos motivos que a gente estuda pode ser que o samaritano achou que aquele homem estava morto
e não quis tocar naquele homem, porque acreditava-se que se tocasse em alguém que estava morto, a pessoa seria impura. Então, pode ser, não sabemos. Que o samaritano pensou assim, por isso ele foi para o outro lado. O levita seguiu o que o levita seguiu o que o sacerdote fez e foi também para o outro lado. E o samaritano, quem que era o samaritano? Aí vamos ver quem que era aquele homem. O que era o samaritano para os judeus? Primeiro, eles eram inimigos. O samaritano era uma raça desprezada, que sofria preconceito. Acreditava-se que eles não tinham religião, que eles não acreditavam em nada. Eles eram inimigos dos judeus. O samaritano era considerado pelos judeus uma pessoa de segunda qualidade, indigna, pois eram inimigos. Quando teve a divisão das 12 tribos após a morte de Salomão, houve uma ruptura, uma separação. E Israel se dividiu. 2 das tribos formaram o reino do sul, capital Judá. E o rei do norte, também em Israel, capital Samaria. Havia rivalidade entre Israel e Judá. Os samaritanos criaram a sua própria religião e o seu próprio costume. Então, o samaritano, irmão, era aquela pessoa que estava acostumada a ser desprezada, que estava acostumado a ser discriminado. E era a última pessoa que esperávamos que tivesse compaixão daquele homem que estava ali caído. Aí, olha só, o judeu, né, o perito da lei, ele havia perguntado anteriormente para Jesus: quem é o meu próximo? É isso que nós vamos meditar. Quem é o meu próximo? É para aquela época e é para hoje também. Amém? Quem é o meu próximo? Por quê? Porque eles acreditavam. Eu anotei aqui. Vou ler para vocês. Os judeus, eles tinham várias ideias de próximo, mas elas se limitavam a Israel. Elas se limitavam ao povo deles. Então, o meu próximo é o meu povo. Aí eu pergunto para você nessa manhã, você que está aí do outro lado, interage, responde aí. Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Pode responder. Participa aqui comigo, irmão. Quem é o seu próximo? Você respondeu muito bem na compaixão. Quem que é o próximo? O próximo é aquela pessoa que está perto de mim. Se ele precisar, eu posso ajudar. Se eu precisar, ele pode me ajudar. Amém. Quer responder, irmã? Quem é o próximo? O que ajuda o outro. Quer responder, querida? Amém, glória a Deus. A irmã está dizendo que o próximo é aquele que precisa de ajuda e que nós precisamos ajudar para que Deus nos abençoe também. Pastor Basilino, quem que é o próximo? Amém, glória a Deus. Ah, mas ela falou um negócio. Não importa quem é. O próximo não é só o de Israel, né? Que para aquele homem ali era. Para aquele homem ali, o próximo estava limitado, sabe? Quem que é o próximo, irmãos? O próximo é quem eu encontro no meu caminho.
O sacerdote passou, o levita passou, o samaritano passou, e o homem estava no caminho. Eles encontraram aquele homem no caminho. O próximo é aquele que eu encontro no meu caminho. Vamos trazer para hoje a discriminação que tinha naquela época, vamos trazer para hoje, para o nosso dia. O próximo, ele não é só o da igreja quadrangular. O próximo não é só o que processa a mesma fé que eu. O próximo não é só o da minha casa. O próximo não é só o da minha família. O próximo é aquele que eu encontro pelo caminho e que está precisando. O próximo pode ser como aquele samaritano mesmo. A pessoa que é discriminada. A pessoa que é desprezada. Aquele ali é o meu próximo. Sabe, porque às vezes a gente se fecha muito e a gente acha assim, o próximo é o da minha casa. O próximo é o da minha família. O próximo é o da minha rua. O próximo é o da minha igreja. O da outra igreja é próximo do outro. Não é próximo meu. O que está fora da igreja é próximo daquele que está lá na rua também, está lá no mundão. Não é próximo meu. O próximo é aquele que eu encontro pelo caminho. É aquele que eu encontro pelo caminho. O pastor estava falando aqui sobre a questão das incertezas que a gente está vivendo nessa época. Sobre essa época tão difícil, tão complicada, que nós estamos vivendo. Para passar aí. O comportamento adequado. O comportamento adequado foi o do samaritano, que parou, acudiu, cobriu as feridas, levou ele para uma hospedaria, falou com o dono da hospedaria, olha, eu volto para pagar. Ele deixou um dinheiro lá e falou, se precisar de mais, eu volto para pagar. Próximo é o que está no caminho, é o que eu encontro no caminho. E nessa época que a gente está vivendo, o pastor estava falando aqui, uma época de incerteza, irmãos, uma época de insegurança. Vocês imaginam, fecha as coisas, abre coisa, né? Eu não sou comerciante, mas eu fico imaginando os comerciantes, pastora brasileira, esse povo que vende roupa, por exemplo. Você compra numa semana, você tem que pagar, a mercadoria chega ali para você vender, na outra semana fecha tudo e tem aluguel, entendeu? Eu saio perguntando, irmão, porque eu sou curiosa, porque o que acontece? Tem um projeto de lei que seria para regulamentar essa questão dos aluguéis, né? De tudo isso nessa situação de pandemia. Eu não tenho certeza se ele foi votado ou não, mas a gente já acreditava que não seria aprovado, porque seria um projeto para isentar as pessoas dos aluguéis. Então, o que o povo está vivendo? O que nós estamos vivendo? Eu também pago aluguel no meu escritório. O que nós estamos vivendo? Uma situação de completa insegurança, porque você depende do dono do imóvel para ele concordar que você não pague o aluguel enquanto está fechado, ou que você pague o aluguel de forma reduzida, ou que pague o aluguel depois, ou que pague tudo e tire dinheiro não sei de onde, né? Que é a situação. Eu fui numa loja em Belo Horizonte, e aí eu perguntei, eu falei porque Belo Horizonte ficou fechado muito tempo, acho que foram 5 meses. Aí eu perguntei à moça da loja, eu falei assim, nossa, mas que bom que vocês voltaram, né? O que vocês conseguiram resolver com relação ao aluguel? Porque eu sou curiosa, eu pergunto. Aí ela falou comigo, falou assim, olha, a gente conseguiu negociar e pagar a metade. Só que a metade é quase 10 mil reais. Então, a metade de uma loja fechada é uma loja pequena. Ela falou, a metade é quase 10 mil reais. Então, é uma época muito difícil. E é uma época em que nós temos encontrado muito no caminho pessoas que precisam. Não só de dinheiro, viu, irmãos? Não só de necessidade material. Porque talvez você nem esteja em condição de ajudar, talvez você esteja, ao contrário, precisando de ajuda. Mas
É uma época em que as pessoas estão sofrendo muito de depressão. As pessoas têm sentido uma tristeza absurda, provocada por essa insegurança, por essa sensação, sabe, de eu não sei, porque a gente quer muito saber, né, o que vai acontecer amanhã. A gente prevê, né? E nós estamos vivendo uma situação totalmente anormal, que nós precisamos ter compaixão. Eu preciso ter preocupação com o outro. Nós precisamos entender. Eu creio que a maioria das pessoas hoje entendem que depressão é doença. É doença. Mas tem uns que acham ainda que é frescura, pastora Clarice. Tem gente que acha que é doença de rico, que é de quem não tem o que fazer. Tem gente que acha que é falta de serviço. Irmãos, não é. Não é. Talvez você não pode exercer a sua compaixão. A compaixão é a palavra-chave do nosso estudo hoje. Talvez eu não possa exercer a minha compaixão dando um pacote de arroz para o outro, até porque o arroz está muito caro, né? Ou talvez eu possa, mas eu posso dar uma palavra. Eu posso conversar. Eu posso socorrer. O comportamento adequado para eu exercer a compaixão. Qual que é a hora para eu exercer a compaixão? É a hora que a pessoa está precisando. É a hora que ela precisa. Agora eu não posso, porque a gente é ocupado demais, né? Agora eu não posso. Agora eu não posso ir. Às vezes a pessoa está precisando só de uma conversa. Não vou nem falar de abraço, porque a gente não está podendo abraçar. Mas às vezes a pessoa está precisando de uma conversa. Ela está precisando de uma palavra. Ela está precisando de um Jesus te ama, eu também te amo. Ela está precisando de uma oração. E quantas vezes nós, como o sacerdote e como o levita, encontramos o próximo pelo caminho caído e passamos, ó, do outro lado. Do outro lado, eu estou falando de mim também, viu, irmãos? Eu estou falando de mim. Às vezes a gente tem timidez de aproximar da pessoa. Às vezes a gente deixa para depois. Ah, não, agora eu estou ocupada, agora eu estou correndo para ir ali resolver um problema meu. Eu estou indo ali para resolver uma situação minha. E às vezes a pessoa precisa naquela hora. Passa para frente aí, porque já está dentro disso que eu estou falando aqui. Algumas lições da parábola. O meu próximo será identificado pela minha compaixão. Então é aquela pessoa de quem eu sinto pena. De quem eu sinto pena. É aquela pessoa que eu vejo que precisa da minha ajuda. O meu próximo precisa da minha ajuda imediata. Não adianta deixar para depois, se a pessoa precisa agora. Irmãos, é na hora. Às vezes a gente, dá na hora que a pessoa te liga e fala assim, ou te manda uma mensagem, ore por mim. Aí você pensa assim, na hora que eu tiver um tempo, eu oro. Às vezes a pessoa está precisando naquela hora. É naquela hora, eu preciso parar tudo ali, agora. Sabe? Às vezes a pessoa te liga e eu preciso conversar. E a gente vira e fala assim, mas eu estou apressada, eu estou fazendo isso e eu estou fazendo aquilo. Irmãos, às vezes naquela hora, pastora Clarice, a pessoa tem necessidade de conversar, porque ela está passando por um momento de depressão, ela está passando por um momento de incerteza, ela está passando por um momento de não saber. E, aproveitando o gancho, né, que a gente está no Setembro Amarelo, leva à morte, irmãos. Leva ao suicídio. Então, às vezes, a nossa oração impede uma pessoa de suicidar. Às vezes, a nossa conversa impede uma pessoa de atentar contra a própria vida. Vamos parar um pouco de ser tão apressado. Vamos parar de correr tanto. Vamos parar de ser tão sem tempo para o próximo. Vamos parar de ficar tão sem olhar para o próximo. Sabe? Para o próximo. Porque tem muita gente sofrendo. Tem muita gente sofrendo. Outro dia eu estava num estabelecimento comercial. E uma das atendentes, eu estava com meu filho, e aí ele falou assim comigo, falou assim, mãe, a moça está chorando, que atendeu a gente. E a outra está lá conversando com ela. E aí eu olhei, eu não conhecia nenhuma das duas.
E eu vi que uma estava abraçada com a outra, conversando, tentando acalmar. Compaixão. Quer dizer, a outra estava fazendo o serviço dela lá também. Mas ela parou e sentou perto daquela que eu não sei o que era o motivo, né? Não sei. Mas eu vi alguém exercendo compaixão naquela hora ali, né? Que a pessoa precisava. Então, nós precisamos fazer isso. O próximo precisa da ajuda imediata. Pode passar. Ajudar o próximo ultrapassa os dogmas religiosos. É uma questão de amor. É aquilo que eu disse. Aquele povo, naquela época que Jesus veio, eles eram muito ligados à questão, só a questão religiosa e aquele grupinho deles. E eram fechados neles mesmos. E Jesus, ele veio para quebrar isso tudo. Ele veio para mostrar que o amor é para todo mundo, que a gente precisa amar o próximo mesmo, a gente precisa ter compaixão mesmo. E isso está acima da religião. Isso está acima do que é pregado, do que a gente ensina, do que está ali na lei de Moisés ou na lei da igreja. Isso tem que estar na nossa essência. Se Jesus era amor, se nós somos imagem e semelhança, se nós temos que ser imitadores, nós precisamos ter amor e ter compaixão. Todos estão próximos de alguém, podem ajudar de alguma forma. Amém? Quantos momentos, irmãos, que a gente precisa ser ajudado. E às vezes não aparece ninguém. Em momentos de depressão. Quantas vezes você precisa e ninguém aparece, irmão? Ninguém chega. Eu me lembro logo que minha mãe morreu. Um dia na minha casa, eu estava sozinha. Era noite. E veio uma tristeza tão grande no meu coração. Mas tão grande. Que eu não tive coragem de pegar o telefone e ligar para ninguém. Eu chorei diante de Deus. Eu chorei diante de Deus. E eu falei com Deus, falei, Senhor, manda alguém. Manda alguém na minha casa. Eu preciso de alguém, eu não estou aguentando. A dor era tanta. A necessidade da compaixão do outro era tanta, mas era tanta, que eu gritei com Deus dentro da minha casa. Eu gritei. Eu falei, Senhor, manda alguém, faz alguém bater na porta, faz alguém vir conversar comigo, eu preciso de uma palavra, eu preciso de um abraço. Deus mandou o Espírito Santo. Deus mandou o Espírito Santo. Ninguém bateu na minha porta. Foi o Espírito Santo. Foi suficiente? Mas talvez poderia ter vindo alguém. Compaixão. Olhar para o outro com um olhar de amor. Amém? Ter compaixão pelo outro, irmão, é quando eu deixo a minha necessidade de lado. Às vezes eu estou precisando de muitas coisas. Eu deixo a minha necessidade de lado e eu olho a necessidade do irmão. Só a necessidade do irmão é que me importa na hora. Isso é ter compaixão. Eu coloco o meu problema, a minha necessidade de lado e vou em direção ao irmão. Amém? Pode passar. Pergunta não precisa responder para a gente meditar. Você já ajudou alguém numa situação de calamidade, numa situação extrema, difícil, que a pessoa estava precisando mesmo? Está disposto a ajudar alguém de forma responsável? Pode passar. Você tem alguma necessidade importante pessoal que precisa de ajuda e está pronto para buscar ajuda? Nós estamos aqui. Amém? Nós estamos aqui. Como igreja, como pessoa. Se você que está aqui, ou se você que está aí do outro lado, estiver precisando de uma ajuda, nós estamos aqui. Amém? Que possamos ter mais compaixão, que é a lição que o Senhor nos deixou nessa manhã no estudo bíblico e possamos ir mais em direção ao próximo. Amém? Vamos encerrar com uma oração. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua santa palavra, que se renova a cada dia que nós lemos, ó Pai. Porque o Senhor
Fala conosco, ó Deus, conforme aquilo que nós precisamos aprender, aquilo que nós precisamos aplicar na nossa vida. A sua palavra, ó Deus, ela é viva e ela é eficaz. Aleluia. Que nós possamos reter no nosso coração, ó Deus. Que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia. Que nós possamos ter compaixão. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a gente não seja omisso quando encontrarmos um próximo pelo caminho que esteja realmente precisando da nossa compaixão. Que nós possamos nos voltar para o outro. Que possamos, meu Deus, deixar de correr tanto nessa vida. Que nós possamos, ó Pai, deixar as nossas necessidades de lado para encontro da necessidade do outro, ó Deus. Que possamos amar ao próximo como o Senhor nos ensinou. E a Deus sobre todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Daqui 15 dias estaremos juntos novamente, se assim Deus permitir. E Ele há de querer. Amém? Glória a Deus.